Se você quiser marcar a leitura bíblica que usaremos nessa noite, está no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos cantar o hino de número 302. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu. 302. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, homem lema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Nesta cruz padecer e por mim já morrer, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, numa parte da glória.
cruz e que Ele nos dê força, né, para carregá-la. 276, ó quão cego andei e perdido vaguei. Mi. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, desde o céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor ver por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Bondoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém, aleluia, graças a Deus. 320, minha vida seja assim consagrada a Ti, Senhor. Uma oração, né? Minha vida seja assim
Seja o meu tempo já consagrado em teu amor, e meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava ao Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Como, ó Deus, o meu querer, faze o teu a Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava ao Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar a minha alma lava ao Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Aleluia, graças a Deus. Nós vamos orar a este Deus que verteu o seu sangue por nós. E Ele é capaz de tudo, né? Para nos ajudar. Nós temos aqui um pedido de oração a favor de Alícia Barbosa Oliveira de Jesus, por motivo de doença. E nós também vamos lembrar em nossas orações do irmão Valizon, que passará por cirurgia amanhã, na parte da manhã. Vamos todos interceder um pelos outros, né? Grandioso Deus, Pai Celestial, o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, essa oportunidade de estarmos mais uma vez em sua casa, diante do seu altar, meu Deus, diante do seu trono de graça, Pai. Meu Deus, meu Pai, e reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo, Senhor Jesus, o nosso estado, Pai. Nós dizemos que é só por sua graça, só por sua misericórdia, Pai. E o Senhor tem vertido o seu sangue, Senhor, na cruz do Calvário, para me redimir, para me ajudar, meu Deus, para me salvar, Pai. Senhor Jesus, Pai Celestial, e essa gratidão, meu Pai, que há em nossos corações, nós chegamos até Ti, Pai, para apresentar ao Senhor os nossos irmãos, meu Deus, que têm as mãos levantadas, esse pedido de oração, meu Pai, em especial o nosso irmão Valizon, Pai. Senhor Jesus, o Senhor nos deixou o poder da palavra falada, mas o Senhor também nos ensinou a entregar, Senhor, nas suas mãos, Pai. E é o que nós fazemos nesse instante, Senhor, com as nossas vidas, colocando-nos em sua presença, Pai, e te pedindo, Senhor, ser conosco, nos libertando, nos curando. É o que nós te pedimos, meu Deus, com fé. Fala aos nossos corações nessa noite e que possamos voltar melhores do que entramos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com as nossas ofertas.
Você já está de esperar a promessa que Deus disse que ia dar. Talvez tantas lágrimas você já derramou, na esperança que elas comovessem o Senhor. Talvez tão difícil você acha esperar em Deus, mas creia, você vai andando certo. Pois saiba que Deus está observando a tua vida. Ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. Espere no Senhor, suporte essa provação. Quem sabe já esteja no final. Não pense agora em desistir, o melhor que faz é insistir. Tão perto está dessa porta se abrir. Eu esperarei em ti, Senhor, eu confio só em ti, Senhor. A qualquer momento a vitória chegará. O que já sofri não foi em vão, passarei pela provação, mas não perco a minha bênção, porque no Senhor eu vou perseverar. Talvez tão difícil você acha esperar em Deus, mas creia, você vai andando certo. Pois saiba que Deus está observando a tua vida. Ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. Espere no Senhor, suporte essa provação. Quem sabe já esteja no final. Não pense agora em desistir, o melhor que faz é insistir. Tão perto está dessa porta se abrir. Eu esperarei em ti, Senhor, eu confio só em ti, Senhor. A qualquer momento a vitória chegará. O que já sofri não foi em vão, passarei pela provação, mas não perco a minha bênção, porque no Senhor eu vou perseverar. Eu esperarei em ti, Senhor, eu confio
Confio só em Ti, Senhor. A qualquer momento a vitória chegará. O que já sofri não foi em vão. Passarei pela provação, mas não perco a minha bênção, porque no Senhor eu vou perseverar. Amém, graças a Deus, uma grande mensagem, né? E nós vamos continuar sendo abençoados ouvindo a voz do nosso profeta, com mensagens, sinais e escriturísticos dos tempos. Vamos ouvir. Now we find out that he swallowed him. Agora nós descobrimos que ele o engoliu. Anything a fish after it eats, it goes right down to the bottom. Alguma coisa. Um peixe, após comê-lo, desceu até o fundo. Feed your little goldfish and watch what happened. Alimente o seu peixinho de aquário, observe o que acontece. They go right down at the bottom of the little container you got them in, and the rest are little swimmers on the bottom. Ele desce até o fundo do recipiente que você os colocou e descansa suas pequenas nadadeiras no fundo. Their little bellies full, and so they're down there resting. A barriguinha dele está cheia, então ele fica lá embaixo descansando. So when this big fish swallowed Jonah, he must have went down to the bottom to rest out of the waves and out of the storm. Então, quando este grande peixe engoliu Jonas, ele deve ter ido lá para o fundo para descansar, longe das ondas e longe das tempestades. He's looking around through the revival to see what he could find, and Ele olhava ao redor através do avivamento para ver o que ele podia encontrar. revival on the sea, switch up down the winds. E o reavivamento acontecia no mar. E você sabe, açoitando de um lado para o outro, você sabe, os ventos. So he found this preacher and swallowed him and went down at the bottom. Então ele encontrou esse pregador e o engoliu. E foi lá para o fundo. Now here's Jonah down there, in the belly of this whale with his hands and feet tied, laying in the vomit of the whale. Agora aqui, Jonas, lá embaixo, na barriga daquela baleia, com suas mãos e pés amarrados, deitado no vômito da baleia. Now, I've often heard people say, I was prayed for last night, and my hands no better. Agora, eu sempre ouvi as pessoas dizerem, eu recebi oração ontem à noite e a minha mão não melhorou. It's still crippled. Ela continua aleijada. I still have the stomach ache. Eu ainda estou com dor no estômago. My eyes, I don't see good yet. Meus olhos, eu não vejo bem ainda. Oh, my. Then holler, Jonah. My. Oh, que coisa. Então, gritar com Jonas? Oh, If anybody had a case of symptoms, he ought to have had it. oh, se alguém teve um caso de sintomas, ele deve ter tido. If he looked this way, it was a whale's belly. That way, it was whale's belly. Se ele olhava para este lado, era a barriga da baleia. Para aquele lado, era a barriga da baleia. Everywhere he looked was whale's belly. Para todos os lados que ele olhava, era a barriga da baleia. And his hands is tied behind him. As suas mãos estavam amarradas para trás. He was in a whale's belly in the bottom of the sea, probably 40 fathoms deep. In the bottom of the sea. Ele estava na barriga da baleia, no fundo do mar, provavelmente a 40 braças de profundidade, no fundo do mar. Now talk about symptoms, and then you called him backslid. Agora você fala de sintomas e chama de apóstata, But you know what he said? mas você sabe o que ele disse? They're lying vanities. Eles são presunçosos. I won't even look at them. Eu não quero nem mesmo olhar para eles. But once more will I look to thy holy temple, Lord. Mais uma vez olharei para o seu santo templo, Senhor. Now, Jonah knew that when Solomon dedicated the temple, he prayed and said, Lord, Agora Jonas sabia que quando Salomão dedicou o templo, ele orou e disse, Senhor, if thy people be in trouble anywhere and look to this holy place, then hear from heaven. se o teu povo estiver em problemas em qualquer parte e olhar para este lugar santo, então virás do céu.
And he had that much confidence in the prayer of a man that backslid, that made a prayer. E para um homem que se apostatou, ele tinha muita confiança na oração, pois fez uma oração. How much more? There's none of us in that condition tonight. Quanto mais, não há nenhum de nós naquela condição nesta noite. There's none of us that kind of symptoms. Não há nenhum de nós com aqueles tipos de sintomas. And then we look at our symptoms. E, no entanto, olhamos para os nossos sintomas. Why? Por quê? Por quê? If he could have that much confidence in a prayer of a man that backslid, Se ele pôde ter tal confiança na oração de um homem que se afastou, and we're asked to look to heaven, where Jesus sits at the right hand of the Majesty on high, in a temple not made with hands. e nos foi pedido para olharmos para o céu, onde Jesus está sentado à destra da majestade no alto, em um templo não feito por mãos. He's expecting in there to intercede upon your confession. Se espera que ele interceda ali sobre sua confissão. How much more should we ignore our symptoms? And once more, I'll look to our holy promise, Lord. Quanto mais devemos nós ignorar nossos sintomas, e mais uma vez olharei para a tua santa promessa, Senhor. Oh, my, when we see God on the scene. Oh, que coisa quando vemos Deus em cena. Amém. Sobre o toque do hino Somente Crer, vamos receber nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. O marido da Mar Rosa está ali. Faz dias que o senhor não aparece, né? Bem-vindo. E o moço lá que eu fiquei perguntando na quinta-feira, agora veio o nome dele completo aqui para mim. Agora eles fizeram bem feito, né? Parabéns, diáconos. O moço é Alisson Alves Cardoso. Ele mora aí no Cruzeiro do Bom Jardim, né? O tempo vai passando, a gente vai sabendo, né? Vai sabendo realmente o que está acontecendo. E eu quero oferecer um parágrafo da mensagem Invasão dos Estados Unidos para você, viu? Alisson. O nosso profeta, na mensagem Invasão dos Estados Unidos, no parágrafo 215, eu quero oferecer isso para você. Você toma um homem que é um homem de boa moral e o deixa casar com uma mulherzinha que não vale nem um centavo, não demorará muito até ele também não valer um centavo. Isso é o que aconteceu com Acabe. Tome o mesmo, vice-versa, deixe uma pequena mulher distinta se casar com um homenzinho que não tem o mínimo de valor e de repente se sabe que ela está fazendo a mesma coisa que ele. Então, vamos ver aí, quem que vai realmente testemunhar que é o homem ou a mulher de valor, de caráter. Isso aqui eu dedico para você.
nesta noite. Depois, se você quiser ler toda ela, é muito, muito preciosa para o momento que nós estamos vivendo. Agora vamos nos colocar de pé. Que Deus nos ajude, nos abençoe nesta noite. Eu quero ser o mais rápido possível. Eu vou simplesmente recitar o finalzinho da mensagem, a comunhão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Senhor Jesus, abençoa a Tua palavra em nosso coração e ajude-nos a andar e a viver por elas. Por ela, te pedimos humildemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Comunhão 108. Você não pode ter vida a não ser através de Cristo. E agora, o que a palavra dele faz? O que a Bíblia faz em nossa vida? O que a palavra de Deus faz em nossa vida? Ela fortalece o nosso corpo espiritual. Ele vinha falando sobre a alimentação natural, que um homem não pode viver sem alimento natural. No primeiro dia ele consegue, no segundo dia ele está um pouco fraco, no terceiro dia ele está mais fraco ainda, e no quarto dia, quem sabe, nem se levanta mais, se ele não alimentar o seu corpo físico. E a palavra de Deus, ela alimenta o nosso corpo espiritual. Então, ela fortalece o nosso espírito, a nossa alma, para termos comunhão com Ele e resistir ao diabo. Tiago, ele diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo não é você lutar com ele corpo a corpo. Resistir ao diabo muitas vezes é cortar a volta. Se você sabe que o diabo está lá naquele boteco, onde você vai alimentar um espírito que você está, quem sabe, até lutando para combater ele, para matar ele, e você sabe que ele está lá te esperando, então corta a volta de lá, você está resistindo. Essa é uma forma de resistir, é cortar a volta. Se você sabe que aquela pessoa, nós vimos aí na quinta-feira, o pastor William citando lá, nós temos que entender o que o irmão Brana disse, que você deve
selecionar as suas amizades. Porque o inimigo, ele está buscando uma oportunidade para afiar o machado dele em você. Então você tem que discernir o espírito. Vamos ver o espírito que esse homem tem. Vamos ver o espírito que essa mulher tem. Vamos ver o espírito que esse colega de trabalho, colega de escola tem. Para ver se nós podemos andar com ele ou não. Então, você diz assim, irmão Brana, o que é isso que o Senhor diz, ter comunhão na palavra de Deus? Ter comunhão na palavra dele. Sim, ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é para nos alimentarmos do seu corpo. Então, seu corpo é a palavra dele, porque ele é a palavra. E ele disse em São João 15, se vós estiverdes em mim, e minha comunhão, minha palavra, estiver em vós, então podeis pedir o que quiserdes, e vos será feito. Ali está. Isso é a verdade. Veja, pedi o que quiserdes. Mas isso é, se você está em comunhão com Ele, com a sua palavra. O que você está fazendo? Você está fortalecendo o seu corpo para a inoculação contra o... Alguém vem e diz, a nossa igreja não crê em gritar. A nossa igreja não crê em gritar. Veja, você está fortalecido. O quê? Você tem comunhão em você, a palavra. E você está inoculado contra isso. Se um monte de bobagem entra, o que é isso? Não tem palavra nisso. É um monte de bobagem. Então não tem palavra nisso. Você então tem certeza de que isso está errado. Tudo nós tínhamos que passar pelo filtro da palavra. Se não está na palavra, então eu não vou crer nisso aí. Não me importa quão real pareça, quão verdadeiro pareça. Se não for a palavra, não mexa com isso. Certo? Não mexa com isso. Não me importa o que isso faça. Tal tem de se comparar com a palavra. Em oração, quando aqui de pé eu citava Micaías, veja, parecia muito certo. Enquanto havia Israel e aquela porção de terra lhes pertencia. Aqueles estrangeiros tinham vindo e tinham tomado deles e construído suas próprias casas e ocupavam e tinham parte da terra que Deus lhes deu. Quer dizer, era propriedade de Israel, mas o inimigo tinha tomado. Às vezes a propriedade que você tinha, o inimigo te tomou. A sua saúde, a sua paz, a sua tranquilidade de espírito, e Satanás veio e te roubou. E foi e habitou ali, fez suas casas de maledicência, de doença, de câncer, de tuberculose, de coisas ruins. Ele fez ali o reino dele dentro de você. Porque ele roubou o que era de Deus dentro de você, ele tirou. Mas vamos ver. Então eles ocupavam a parte da terra que era de Israel, o inimigo. Assim, eles ocupavam e tinham essa parte da terra que Deus lhes deu. Assim que parecia que aqueles 400 profetas estavam certos. Aí, o governo de Israel, o Acabe, ele tinha um legado de profetas
que eram treinados e eram sustentados por ele, pela mesa de Jezabel, e eles todos profetizaram o bem de Acabe, que aquela terra pertencia a eles, que aquilo era assim diz o Senhor. Nós ouvimos aí no companheirismo sobre assim diz o Senhor. Quando a pessoa fala assim diz o Senhor e não é o assim diz o Senhor, aquilo não vai dar certo. Aquilo não dá certo. Se o Senhor não disse, não dá certo. Agora, se o Senhor disse, dá certo. Por isso que o irmão Branham diz, você nunca diga nada que você não possa confirmar aquilo. E as pessoas chegavam e diziam para ele, ore por aquela pessoa ali, para ela ser curada. Cura aquela pessoa ali. Ele disse, eu não posso curá-la. Eu tenho que esperar se Deus vai me ordenar a dar a cura para ela. Uma mulher na Alemanha ligou para o irmão Branham e disse, olha, o meu filho morreu, ele tinha uns 13 anos, o meu filho morreu, e eu estava lá no México quando o senhor ressuscitou aquela criança lá. Eu vou colocar tem um avião colocado aí à disposição para te trazer aqui e você ressuscitar meu filho. O irmão Branham disse, irmã, eu admiro sua fé, mas eu tenho que saber o assim diz o Senhor sobre isso. E ele foi orar, e lá para as 9 horas da manhã a mulher liga de novo. Ele disse, irmã, Deus não me falou ainda se eu devo ir ou não. E ele foi orando, e ele continuou orando. Lá para o meio-dia a mulher ligou de novo. Ele disse, não, irmã, eu não tenho a palavra ainda, eu não tenho a resposta ainda. Lá para as 3 da tarde a mulher desesperada disse, irmão Branham, de repente o Espírito Santo veio e disse para ele, diga para ela sepultar seu filho, porque foi a minha mão sobre aquele rapaz. Se ele viesse a se crescer, ficar grande, ele seria um perdido, e agora ele está salvo. Então diga a ela para sepultar seu filho. É a vontade de Deus que ele tivesse morrido ainda nessa idade, porque assim ele está salvo. Então, quando o irmão Branham voltou a falar com aquela mãe, ele disse, Deus honrou a sua fé, e ele me disse o que realmente aconteceu com seu filho. Ele disse, o Espírito Santo me deu, assim diz o Senhor, você deve sepultar seu filho, porque se ele viesse a ficar grande, ele seria um perdido, ele perderia a sua salvação, e agora ele está salvo, e agora ele tem vida eterna agora. Então, é a mão de Deus sobre ele, sepulta seu filho. Deus honra a fé da pessoa, Deus honra a fé daquele que realmente confia em sua palavra. Ela participou daquela ressurreição daquele bebê, e ela cria tanto que se o irmão Branham fosse lá, o seu filho também seria ressuscitado, e Deus honrou, a ponto de vir falar com o irmão Branham que ali era a mão de Deus sobre o filho dela. E às vezes nós não queremos aceitar o propósito de Deus em nossa vida. Às vezes nós começamos a questionar com Deus por que das coisas estão acontecendo, por que aconteceu isso, e aí começamos a perguntar por quê. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus e saber que Deus isso estava no seu caminho, isso estava predestinado para acontecer com você. Você tinha que passar pelo que você já passou, você tinha que passar pelo que está passando, e tem mais coisas que está por vir que nós não sabemos ainda, e não vamos questionar também. Nós só vamos pedir a Deus graça para poder passar pelo que nós temos que passar e guardar a nossa fé. Porque Paulo expressou assim, guardei a fé. Ele não estava preocupado com as coisas que estavam acontecendo, ele não estava preocupado com ele lá na cadeia, ele não estava preocupado que eles iam tirar a sua vida, mas ele tinha certeza que ele tinha guardado a fé. Então, aí está a questão.
Agora, aqueles 400 profetas profetizando a favor de Acabe, na presença de Jeosafá, que era um rei que temia a Deus, ele era o rei de Judá, e Acabe era o rei de Israel. Então veja bem o que aconteceu. Mas sabe, tinha algo quanto a Jeosafá que era espiritual, e ele disse: você não tem mais um profeta? Você não tem mais um profeta? E ele disse: olha, eu tenho outro, mas disse, eu o detesto. A única coisa que ele faz é profetizar o mal contra mim. Disse: vão trazê-lo e vamos ouvi-lo. Josafá falou para ele. E ali foi, e ele disse: vão para lá, mas eu vi. Aí o profeta Micaías veio e disse: pode ir, vai na guerra. Mas eu vi todo Israel espalhado como ovelha sem pastor. E Micaías contou a visão que Deus tinha dado para ele. Quem estava certo? Parecia que os 400 profetas estavam certos, 400 homens bem treinados, dizendo: vão, o Senhor está com vocês. E mesmo Zedequias tinha feito 2 chifres e disse: através desses 2 chifres, vocês expulsarão os estrangeiros da nossa terra. E ele tinha certeza que estava certo, e ele sabia que estava certo, mas veja você, ele estava errado. O Micaías chegou e disse: eu vi um espírito de mentira diante da reunião dos filhos de Deus, e ele se propôs a descer e encarnar nos seus profetas. Isso é um espírito mentiroso nos seus profetas. Você vai, mas Israel vai ficar sem rei, Israel vai ficar sem pastor. Sabe o que Acabe fez? Acabe mandou prender Micaías. Acabe não gostava de Micaías. E veja aqui, Micaías contra 400. Se vocês forem, será espalhados, Israel será espalhado sem pastor. E os outros disseram: vão, e o Senhor está com vocês. Agora, materialmente, eles estavam certos. O local pertencia a Israel, mas a palavra do Senhor havia condenado Acabe. Isso que é o perigo. Às vezes um homem está condenado, uma mulher está condenada, e nós queremos abençoá-los. Como que Deus poderia abençoar um Acabe, quando a palavra dele já tinha amaldiçoado Acabe? A palavra de Deus já tinha condenado Acabe. E então, como poderia Deus abençoar o que ele havia condenado? Aí está hoje, está vendo? A palavra de comunhão estava em Micaías. Agora, se você está tendo comunhão com Deus, ao tomar a verdadeira comunhão, e o Espírito em você discorda da palavra de Deus, você não está tendo comunhão com Deus, não. Se o seu espírito discorda com a palavra de Deus, você não está tendo comunhão com Deus. Pode ter 40 anos de mensagem, mas se você está discordando com a palavra de Deus, você não está em comunhão com Deus, não. Você está tendo comunhão com demônios. E eles são imitadores. A Bíblia diz: nos últimos dias eles quase enganariam os próprios eleitos, se possível fora. Mas os céus e a terra passarão, mas minha palavra não passará. E como Paulo diz, Gálatas 1:8, se um anjo do céu prega qualquer outro evangelho, além do que vocês já ouviram, seja anátema. Até um anjo. Na igreja primitiva, quando aqueles homens, como São Martim, Irineu, aqueles homens pios, quando o diabo aparecia como um anjo de luz, o diabo aparecia como um anjo de luz, agora ele não vai aparecer como um religioso?
Mas observe você, ele estará um pouquinho fora da palavra. Ele apareceu para Eva como um anjo de luz e disse: claro, o Senhor disse isto, o Senhor disse isto. Ele cita a Bíblia, ele citou a Bíblia para Jesus. E Jesus disse, se possível, o evangelho seria tão parecido com o original, que se possível fosse, enganaria os próprios eleitos. Mas ele discordou de Deus bem no final, e é assim que a falsa comunhão faz hoje. Quando as pessoas acham que estão orando a Deus, e não obedecem à palavra, é uma comunhão falsa. Deixa eu repetir isso aqui, ó. Quando as pessoas acham que estão orando a Deus e não obedecem à palavra, é uma comunhão falsa. Será que não tem alguém tomando da comunhão e ela está sendo falsa para você? Você tem lutado com tudo que tem para obedecer à palavra? Para viver a palavra? Se vós estiverdes em mim, e minha palavra em vós, então pedi o que quiserdes, veja, e será feito. Agora, simplesmente não pode estar dentro uma vez, depois fora da próxima vez. Hoje está na comunhão, amanhã está fora da comunhão. Tem alguma coisa errada em algum lugar. A pessoa vai, sai fora da comunhão, vai lá no mundo, apronta, depois vem, toma da comunhão. Aí fica 2, 3 meses tomando da comunhão, de repente vai lá, apronta lá no mundo depois vem, toma da comunhão de novo. Você acha que isso está certo? O profeta está dizendo aqui que não está correto. Veja, simplesmente não pode estar dentro uma vez, depois fora da próxima vez. Vós estáis em mim, minha palavra em vós. Isso é ficar aí. Estar quer dizer descansar aí, ficar aí mesmo. Sim, isso é a inoculação contra as doenças pecaminosas. Agora, deixe-me encerrar ao dizer esta palavra, antes de irmos à mesa da comunhão. O sangue e o corpo do Senhor, misturados com fé. Isso é o sangue e o corpo, que é o Espírito e a palavra, misturados com a fé. É igual à vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Aí está. O que é isso? A comunhão do Senhor. A palavra e o Espírito. Esta vida que está no sangue. A palavra e o Espírito é igual à vida eterna pela fé no Senhor. Aqui está a minha oração. À medida que vejo o fim se aproximando e vejo que a qualquer minuto algo poderia acontecer e sabemos que não estamos distantes da vinda do Senhor. Senhor, então, em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, deixa-me tomar a palavra, a espada e movê-la com fé que eu tenho e cortar o caminho através de todo o poder demoníaco, até ver Jesus pela comunhão de sua palavra. Aleluia! Tenha comunhão com a palavra dele. Se estiverdes em mim e minha palavra estiver em vós, então pedi o que quiserdes e vos será feito. Que bonito! Há uma verdadeira comunhão com a palavra e o Espírito, com fé para movê-los juntos. Pedi o que quiserdes e vos será feito. Oremos. Bondoso e nobre Pai Santo, Deus, o grande eu sou, o El Shaddai, para Abraão. Ó Deus, como esta grande comunhão do Senhor é igual à vida eterna.
e como ela inocula contra o orgulho, como ela inocula contra a incredulidade, como ela inocula contra o pecado do mundo. É comunhão com o amor divino pelo nosso Pai Celestial. É comunhão com o amor divino pelo nosso Pai Celestial. E pela justiça de Jesus Cristo, temos acesso a essa mesa. E rogamos, Senhor, que dês a cada um de nós esse acesso esta noite, no Espírito. Perdoa-nos, e queremos que nossos corpos espirituais cresçam. Não nos preocupamos quanto a nos unirmos a certa igreja ou denominação. Queremos edificar o corpo espiritual. Aleluia! Nós queremos edificar o corpo espiritual para a inoculação contra o pecado, a ponto de não mais haver desejo de agirmos errado, e onde o Espírito Santo possa tomar sua própria palavra em nosso meio e falá-la tão fresca como ela foi falada naquele dia, porque Ele é o mesmo Espírito que estava no Senhor Jesus. Rogo, Pai, que Tu nos dê isso. As horas estão chegando ao fim, exatamente quando nós não sabemos que o último será salvo. Mas eu rogo nesta noite, Senhor, que se houver aqui aqueles que não Te conhecem como Salvador, que Te encontre esta noite, ao vir a esta água de batismo, para um memorial, para confessar a este corpo de crentes que creem na história de Jesus de Nazaré. Nasceu da Virgem Maria e foi morto, crucificado por Pôncio Pilatos, e foi ressuscitado ao terceiro dia por Deus, e encontra-se à destra de Sua Majestade, hoje à noite, sempre vivo para fazer intercessões. Conceda, Senhor, que essa mesma pessoa, obedecendo os mandamentos da Bíblia, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, pois nenhum outro nome há debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual deveis ser salvos. Ó Deus, que o povo veja a sinceridade disso e firma a palavra. Nenhum outro nome há debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual devais ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para cada era, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Concede, Senhor, que haja um grande chamado nesta noite. E também foi dito pelo nosso Senhor: ninguém pode vir a mim se meu Pai não trouxer, e todos que o Pai me deu virão a mim. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se um estranho falar uma voz que não seja bíblica, rapidamente a ovelha reconhecerá. Ó Deus, se for a Tua voz, a Bíblia, aqui ela diz: toda ovelha ouvirá, porque é alimento de ovelha. Eles têm tido comunhão, elas têm tido comunhão, elas sabem que tipo de comida o Pai dá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Conceda, Senhor, que muitos vejam e entendem e venham a Ti nesta noite, e que os que estão sem o Espírito Santo, que não adie nem mais uma hora, pode ser tarde demais, em mais uma hora, talvez já não estejam aqui. E Pai, como nós reunimos em torno da mesa agora, para tomar esta representação do Teu corpo partido, rogamos que, se houver pecado em nosso meio, Senhor, perdoa-nos. Amém. Tu disseste: quando vos ajuntais, esperai uns pelos outros. Deus, se houver pecado
se houver pecado nessa congregação, em qualquer lugar, rogo que o sangue de Jesus Cristo separe esse homem do seu pecado, e essa mulher, menino ou menina, e Pai, rogo por mim mesmo, que Tu me separes de toda dúvida, todo pecado, toda incredulidade, qualquer coisa. Sabemos que a incredulidade é pecado, e o único pecado que há, quem não crê já está condenado, e o único pecado que há é não crer na palavra de Deus. E Pai, se houver qualquer incredulidade em mim, perdoa-me, ó Deus, e que há muito, e rogo que Tu me perdoes. Perdoa a minha congregação, que Tu me deste hoje à noite, e alimenta-os sobre a Tua palavra. Concede isto, e ao tomarmos estas pequenas comemorações do corpo partido, daquele o qual ressuscitou dos mortos, e está vivo para todo sempre, entre nós, que recebamos comunhão dEle. Senhor, a comunhão do Espírito Santo, concede-o, Pai, pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E para vocês que precisam de ir, aí ele despede aqueles que têm que ir e passa para a leitura da comunhão. Vamos ficar de pé, irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso está entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Nós vamos orar nesse instante pelo pão e pelo vinho. Se você puder levantar sua mão, você o faça nesta hora. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós unimos a nossa fé nesse instante, depois de termos relembrado essas recomendações que o nosso profeta fez no final desta mensagem da comunhão. Ele veio falando sobre o alimento espiritual, o alimento natural, e depois tomou o alimento espiritual, que é a Tua palavra. E, ó Deus, nós pedimos humildemente que esta porção do alimento espiritual, que foi mencionado nesta noite, que ela possa ser vivificada de tal forma em nosso coração, que possamos nos render completamente a Ti. E agora nós unimos a nossa fé e apresentamos ao Senhor este pão. Ele passa a representar o Teu corpo, que foi moído por nós, antes de ser levado ao Calvário. E Ele passou por toda aquela trajetória, desde o Getsêmani até a crucificação. Ele foi moído por nossa causa, e este pão representa o Seu corpo, a Sua carne, que fala desse alimento espiritual que acabamos de participar nesta noite.
e ele será partido para representar o teu corpo. E nós pedimos humildemente que o Senhor o santifique e o abençoe para o teu serviço. Também aqui está, Senhor, o fruto da vide, com o mesmo temor reverencial em nosso coração, queremos pedir ao Senhor para santificá-lo e abençoá-lo. E tomando o cálice o abençoou. E assim, desta mesma forma, pedimos humildemente que o Senhor santifique este vinho para o teu serviço. Ele passa a representar o teu sangue que foi vertido por nós. Aceita a nossa gratidão pelo perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Você ora por mim e eu oro por você. E nós oramos uns pelos outros, enquanto toda a igreja intercede também uns pelos outros, todos em oração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quem foi? Quem foi? Que os pecados perdoou. Quem foi? Quem foi? Que a minha alma resgatou. Foi Jesus, foi Jesus,
Tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido. Partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Venha à mesa com fé. Tomai e comei.
Senhor Jesus, nós rompemos o silêncio que dedicamos em memória àquele dia no Calvário. Aceita a nossa gratidão. Toma-nos sobre o teu controle. Te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Parece que a Lidiane pediu para me dar uma nota sobre aula de música. Parece que agora despertou num montão de pessoas aí querendo aprender a tocar. Então, se você tem alguém que quer aprender música, fale aí com a Lidiane, porque eles estão fazendo um meio aí de... É uma vez por semana, tem que ir a Goiânia. E me parece que teria que ser na quarta-feira. Então, se tiver alguém interessado, é só falar com ela aí, e ela vai explicar detalhadamente como é que funciona, como é que é pago lá, né? Eu não anotei e esqueci de falar. Vamos ficar de pé novamente. Às vezes os irmãos que estavam em conexão já até desligaram, né, por causa da fila da ceia, né? Mas Moelias Aguiar, lá de Paraty, Rio de Janeiro, estava em conexão. Um abraço, se ainda estiver. Deus te abençoe. E também mais 10 conexões que não foram identificadas. Dentro desses próximos dias, nós vamos divulgar um número de celular com WhatsApp que vai ser de propriedade do estúdio ali. E para quem não tem como comunicar, então poder comunicar pelo WhatsApp diretamente com o estúdio. Dentro de poucos dias nós vamos colocar mais esse serviço, né, à disposição dos irmãos que às vezes não tem como comunicar. Um abraço fraternal a todos, Deus os abençoe. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Eu só quero dizer, foi 2 irmãs que deixou um pedacinho de pão cair no chão. Então eu queria notificar assim, se isso acontecer, e você viu onde que caiu, você abaixa e apanha e põe em cima da mesa, porque o pão da ceia não pode ser pisado. E quando você for pegar um pedaço de pão, procura pegar um pedaço maior e um único pedaço. Se pegar 2, mas pega bem firme, para não cair na hora de você levar, colocar na boca. Então, acho que cada um tendo esse cuidado, gerenciando a si mesmo, se você viu que você deixou cair um pedacinho no chão, não saia condenando não, isso acontece. Aí você simplesmente abaixa e pega e coloca em cima da mesa, que depois os diáconos vão juntar com o resto que sobrar para ser queimado. É só essa observação que, quando a gente vê, que a gente lembra de falar, né? Vê acontecendo. Deus abençoe a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós.
abençoa um ao outro, e terminando o lava-pés, quem tem que ir embora pode ir, quem não tem pode ficar aqui. Né? Era tão bom se nós pudéssemos ficar só aqui na igreja, né? Deus abençoe a todos.